segundo a teoria da relatividade de Einstein, era dada por E igual mc ao quadrado. Essa ousada combinação das propriedades das ondas e das partículas sugeriu o passo seguinte. Será que no caso de partículas se movendo a uma velocidade inferior à velocidade da luz, sua quantidade de movimento estaria relacionada ao seu comprimento de onda? De Broglie acreditava que sim. Ele acreditava que, assim como uma partícula de energia está relacionada a uma frequência, a quantidade de movimento de uma partícula estaria relacionada a um comprimento de onda. Era uma ideia radical. Não só as ondas de luz se comportavam como partículas, mas as partículas podiam se comportar como ondas. Durante um ano, no entanto, experiências haviam demonstrado que os feixes de elétrons podiam ser difratados de maneira muito semelhante aos feixes de luz. Mais do que isso, a ideia de de Broglie parecia explicar um aspecto muito misterioso do modelo do átomo de Niels Bohr. A teoria de Bohr teve como fundamento a noção de que os elétrons só podem existir em órbitas de certos tamanhos, só nessas órbitas e em nenhum outro lugar entre elas. Mas se os elétrons são vistos como ondas circulando em torno dos núcleos, eles então devem existir em órbitas que aumentam de um comprimento de onda inteiro de uma vez. Desta maneira, cada órbita consiste de ondas de elétron que interferem de forma construtiva, se reforçando a cada órbita. Ao ser combinada com as fórmulas de de Broglie, esta ideia reproduzia exatamente as órbitas do modelo do átomo de Bohr, pois o momento angular de cada órbita seria um número inteiro vezes h barra. A ideia de Louis de Broglie fora brilhante. Ela oferecia uma explicação bela e profunda do modelo do átomo de Niels Bohr. E era fundamentada em evidência experimental sólida. Não é surpreendente, portanto, que tenha levado outros físicos a investigar cada vez mais profundamente a natureza da matéria. Na Áustria, Erwin Schrödinger analisou as implicações do trabalho do francês e apresentou sua própria teoria a partir das ideias de de Broglie. Uma onda tem uma amplitude e um comprimento de onda, mas não tem início ou fim, e nada que se assemelhe à posição determinada de uma partícula. Isto é verdade, mesmo quando se acrescenta uma onda do mesmo comprimento, esteja ou não em fase. Mas quando se acrescentam ondas de diferentes comprimentos, a forma resultante se altera. Se essas ondas forem somadas e tiverem comprimentos de ondas quase iguais, o resultado pode ser um tipo de onda concentrado numa região limitada de espaço. Assim, dentro de um intervalo de comprimentos de onda e, portanto, dentro de um intervalo de quantidades de movimento, um objeto com características ondulatórias pode ser construído num local definido. Mas como ele possui um intervalo de quantidades de movimento, ele vai se espalhando à medida em que se movimenta. Ele não é uma partícula, mas também não é de fato uma onda. O que é então? Esta é a descrição mais clara possível da natureza dos fótons e elétrons, da matéria que constitui o universo e tudo o que ele contém. Em 1926, essa ideia foi o corpo e a alma da mecânica ondulatória de Erwin Schrödinger. A luz que passa por duas fendas causa uma evidente interferência de ondas, que se revela com clareza numa imagem de listras claras e escuras. Não há dúvida de que a luz é uma onda. Só as ondas se comportam dessa maneira. A questão é outra.
Como pode a luz ser partícula e mesmo assim interferir como ondas? Se a luz é feita de partículas de fóton, pequenas coisas individuais que não podem originar uma imagem de espalhamento, então cada partícula precisa atingir a tela individualmente. Um simples ponto de luz, por exemplo, outro fóton ali. É impossível prever com precisão onde qualquer ponto irá aparecer, mas é possível ver que um número maior de fótons chegue em um lugar e não em outro. De fato, existe uma maior probabilidade que mais fótons atinjam certas regiões e, finalmente, por causa dessa probabilidade, o resultado será uma imagem de difração de partículas semelhante à ondulatória. Esta foi a explicação proposta por Max Born. Os fótons podem ser partículas, disse ele, mas as imagens que eles formam são regidas por probabilidades de que sofram interferências como as ondas. Um colega de Born, Werner Heisenberg, levou essa ideia ainda mais longe. Como as partículas estão associadas a probabilidades de interferirem com as ondas, disse ele, é impossível saber exatamente a quantidade de movimento e posição de qualquer partícula ao mesmo tempo. A ideia talvez seja um pouco difícil de entender, mas essa era a questão. Partículas que são ao mesmo tempo ondas é algo difícil de se entender. A natureza de uma onda regular, com um comprimento determinado, é se espalhar no espaço. Se esta onda representa uma partícula, seu comprimento se traduz numa quantidade de movimento bem determinada. No entanto, nada que explica a localização da partícula. O lugar da partícula pode ser definido mais precisamente acrescentando-se onda após onda de diferentes comprimentos, mas cada novo comprimento significa uma nova quantidade de movimento. Em outras palavras, quanto melhor se sabe a localização de uma partícula, menos se sabe para onde e com que velocidade ela se movimenta. À medida em que a posição da onda se torna mais bem determinada, a quantidade de movimento da partícula se torna menos conhecida. Essa relação, ΔX vezes ΔP, é aproximadamente igual a H barra. É conhecida como o princípio da incerteza de Heisenberg. Werner Heisenberg, em sua busca de uma verdade científica mais profunda, elevou a incerteza ao nível de um princípio fundamental da natureza. Mas a ironia desta história está em outro lugar. Atraído por algo universal na natureza de todos os corpos incandescentes, Max Planck descobriu que a luz se irradia em pequenos pacotes de energia. Quando Albert Einstein resolveu o problema fotoelétrico, confirmou que os pacotes de energia de Planck existem como partículas no campo eletromagnético. Combinando as ideias de Planck e Einstein, de Broglie sugeriu que as ondas não só podiam se comportar como partículas, mas também as partículas podiam se comportar como ondas. Erwin Schrödinger compreendeu que se um número suficiente de ondas de diferentes comprimentos fosse reunido, o resultado seria uma onda concentrada num ou outro lugar como uma partícula. Max Born percebeu então que, embora fosse obviamente impossível uma partícula produzir uma trajetória igual à das ondas, um aglomerado de partículas cujo comportamento é determinado por probabilidades pode se encaixar num padrão de aparência muito semelhante à interferência de onda. Nesse fato, Werner Heisenberg viu a permutabilidade entre as qualidades das partículas e as qualidades das ondas da luz. Quando as incertezas em relação à posição e quantidade de movimento se combinam, o produto é aproximadamente igual à constante de Planck. E esta, começando com a constante de Max Planck e fechando o círculo, é a ironia. A busca da verdade de Planck tornou-se uma jornada que levaria ao âmago da física quântica. Mas no final das contas, ele próprio